Gente, vamos falar sobre um assunto muito importante agora, a questão do bullying. Nós vamos receber agora William Petelincar Pedro, que é professor de ensino religioso e já está nos aguardando. Boa noite, professor. Boa noite, Seja tudo bom, muito Fabio? bem-vindo Muito obrigado ao pelo nosso convite. programa, viu? Obrigado. Muito obrigado. Antes de começarmos, parabéns pela mensagem inicial. Também sabe que é uma prática salesiana, né? Trabalho no colégio salesiano. Começar sempre as atividades com bom dia, com boa noite. E essa sua mensagem foi muito significativa. A questão sempre falo para os alunos também, saber transformar toda a experiência que nós temos em aprendizado, é aí que está a sabedoria, na verdade, né? É sábio aquele que consegue, né? Dar a volta por cima, verificar a sua experiência e aprender com ela, né? É isso aí. Muito obrigado pelo elogio. Parabéns. Obrigado aos padres salesianos. Tenho um carinho muito grande. Trabalhei há algum tempo com alguns padres salesianos. É muito bacana o trabalho de você. O salesiano gosta de festa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Salesiano faz festa. Sempre com alegria. Sempre com alegria, é muito bom. Olha, William, é claro que eu vou começar já com um assunto que foi manchete nos principais jornais, televisões e a internet no país todo. Foi o caso lá da Escola Goiáses, em Goiânia. Infelizmente, nós tivemos aí mais um episódio, não é o primeiro, né, que nós acompanhamos aqui no país, de uma situação onde o bullying é a referência. Primeiro eu queria te perguntar, quanto que nós identificamos que de verdade está acontecendo um bullying? O bullying ele é caracterizado basicamente, né, por 3 elementos, que é a intenção do agressor, a recorrência, né, a continuidade dessa agressão e que haja espectadores públicos, né? Aquela pessoa que ri, que acha engraçado, né, e que enfatiza e reforça essa continuidade do processo de agressão, né? Seja ela física, verbal, né, etc. Então, as características basicamente para se evidenciar um bullying é exatamente essa. Da questão do Colégio Goiáses, né, parece que ficou evidente, né, que o agressor ele confirmou, né, para os policiais que estava sofrendo um bullying, mas certamente isso pode se passar despercebido também, porque geralmente quem é agredido não tem não procura ajuda, né, de maneira imediata. Mesmo da família, professor? Mesmo da família. Porque os pais ou do colégio. alegaram, né? Os pais alegaram, os professores também, a coordenadora deu entrevistas e falou sobre isso e disse: nós não percebemos nenhuma reação. Nunca foi procurado também. Pois é. Exatamente. Isso é possível? Ele guarda consigo mesmo toda essa raiva? Sem dúvida. E é uma característica, né, da questão, se é evidenciada e se é caracterizada como bullying, é exatamente essa não procura do agressor para procurar ajuda ou para dizer que foi agredido. Pois é. E quais são as consequências, no caso, para o aluno que é vítima de bullying? Porque nós falamos até agora sobre os agressores, né? Uhum. Claro que nós estamos vendo essa reação, mas não é sempre... É o extremo, né? Essa reação é o extremo. Aconteceu algo realmente fora do comum. Sem dúvida. Mas claro que a gente deve conhecer pessoas. E na nossa época, aqui entre nós, eu tenho 45 anos. É claro que a gente tinha apelido na escola, as pessoas brincavam. Não é uma coisa nova, Não é uma coisa nova, não é? Mas me parece que de um tempo para cá, esse tipo de agressão potencializou, do bullying, potencializou, se tornou muito forte. Então, quais são as consequências de verdade para o aluno que é vítima de bullying? Uma primeira consequência imediata é o isolamento, né? É um isolamento, é um fechamento. Geralmente, os agredidos, né, vítimas de bullying, têm autoestima baixa, questões aí de identidade, né? Então, o isolamento é uma característica evidente, um certo subterfúgio em algumas questões, por exemplo, games, né, onde ele pode evidenciar uma questão do que ele não é na vida real, né, alguma coisa. Então, ele pode potencializar isso em games. Então, mas uma característica perceptível de imediato é a questão do isolamento também, além, é claro, do declínio no desempenho acadêmico, né, uma mudança de comportamento de maneira geral nesse sentido. Eu queria fazer uma pergunta ainda que diz respeito à situação que vivenciamos aí em Goiânia, aliás, a solidariedade nossa, de todos aqui da Rede Vida, para todos os familiares, né, aí em Goiânia, e também, claro, a todos da escola, né? É algo que a gente, como cristãos,
temos que trazer essa nossa solidariedade e o nosso apoio a todas as famílias, rezando principalmente por todos vocês. Agora, eu queria falar uma coisa sobre os espectadores. Nós vimos que ele não atirou somente naqueles que praticaram o bullying com ele, mas a agressão também foi com relação a pessoas que são espectadores, provavelmente que reforçam isso de alguma maneira. Rido da situação, alguma coisa do gênero. A pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Estamos de volta, o programa ao vivo é assim mesmo, faltam 6 minutos para as 10 horas da noite, esse é o nosso Tribuna Independente, tivemos um pequeno problema técnico no áudio, mas já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil, conversando aqui com o professor William Petelin Carpedo sobre bullying. Eu vou refazer então a pergunta do Geraldo Souza, de Sete Lagoas. Ele diz o seguinte, olha, hoje em dia as coisas são levadas muito pelo sentimento negativo, pela falta de união familiar, porque se a família é unida, aí existe o diálogo, e onde há diálogo as pessoas não dão valor às coisas pequenas e são levados mais na esportiva. Existe muita falta de diálogo e isso pode levar a um bullying mais agressivo? Sem dúvida nenhuma. E o desrespeito, na verdade, começa quando a pessoa não aceita, não leva na esportiva nesse sentido, né? Então, quando a pessoa, quem é agredido, né, pelo bullying, aceita, não gosta de um apelido, não gosta de... Aí sim é que essa prática se torna recorrente e vira-se um bullying, né? Quer dizer, aí no caso a pessoa que está sofrendo bullying, ela dá razão àqueles que estão praticando e aí fica pior a situação. Aceita de uma maneira pejorativa, né? Olha, eu queria fazer uma pergunta a respeito dos professores. Qual que deve ser o posicionamento do professor quando ele percebe um conflito gerado por um bullying, por exemplo, em sala de aula? Qual que é o passo que o professor tem que tomar? A primeira questão é identificar o bullying, tá, né? Identificando o bullying nesse sentido, porque o bullying pode ser algo silencioso, né? Tá. Que não, o que eu vejo muito hoje, de uma maneira até genérica, é que tudo é bullying, né? Tudo vira bullying. Uma agressão particular, isolada, uma discussão é bullying. Não, o bullying é uma prática recorrente. Então, identificado o bullying sendo uma prática recorrente, ou o professor que de imediato verifica uma agressão física ou uma agressão moral nesse sentido, a intervenção deve ser imediata, né? Seja na sala de aula, fora da sala de aula, seja em algum outro momento também, essa intervenção deve ser imediata para que se acabe ali, não se torne recorrente e vire-se aí essa prática do bullying. Mas né? aí no caso, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê que os professores também são vítimas de agressão por conta, muitas vezes, de repreensões aos alunos, não é isso? Sem dúvida. Mas essa agressão não é caracterizada bullying, né? Porque um outro conceito também do bullying é que acontece entre pares, né? Então, aluno com aluno, professor com professor, esse é uma questão aí, conceitual do bullying, né? Mas o professor, sem dúvida nenhuma, é agredido de uma maneira ou de outra nesse sentido, quando há uma repreensão, seja de pessoas que estão brigando fisicamente ou sendo agredidas verbalmente, mas o professor não deve se omitir nesse sentido, né? O professor deve estar presente. E uma das práticas que acontecem, até como projeto também no nosso colégio, que faz parte da prática salesiana, é de estar com o aluno, né? Garantir a confiança do aluno, estar próximo, estar no pátio, estar presente, se fazer presente e acompanhar o aluno nesse sentido, né? Tem uma pergunta aqui que eu acredito que seja importante para todos nós, inclusive até para os professores, os diretores de escola também debaterem, conversarem sobre isso, que é a respeito da conversa com os pais ou responsáveis. A pessoa que escreveu aqui não colocou o seu nome, mas ela diz o seguinte: os pais ou responsáveis têm uma responsabilidade grande no diálogo com os professores para buscar uma convivência melhor e assim evitar o bullying? Não só com os professores, mas também com os próprios filhos, né? Eles que fazem a mediação. Na verdade, nós estamos falando de uma educação que deve ser compartilhada, né? Família e escola. Não só largar, né, com os professores exatamente, também. Exatamente. Então, sem dúvida nenhuma, como dito na questão anterior, o diálogo deve se fazer presente, né? É o diálogo que gera o respeito e
fazendo uma questão sobre uma máxima até cristã, a gente deve amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu não quero ser desrespeitado, eu também não desrespeito. Então, certamente é uma questão, até traduzindo para uma máxima ética também, eu não posso fazer para o outro aquilo que eu não quero que faça a mim, né? Então, sem dúvida, o diálogo gera toda essa... Se colocar no lugar do outro, né? O diálogo entre família, escola, entre o aluno. Geralmente, a gente esquece do aluno, né? Vide a pergunta. Os pais devem conversar com os professores? Sem dúvida, mas devem conversar também com o aluno, com o filho, que é a principal figura, né, o protagonista que deve ser evidenciado nesse sentido, para que possa haver um diálogo, sim, com os professores, com a gestão da escola, com os diretores, com os colegas. Até né? Porque a gente viu que também um dos pais que deu uma entrevista falou que o filho e aquela pessoa que praticou o ato, eles eram muito amigos e estavam, inclusive, no dia anterior, fazendo um trabalho na casa dele. Exatamente. Né? Uma coisa, assim, realmente Por isso a importância de se conhecer incrível. Aí também, falar com os colegas, né, etc. Olha, nós não temos mais tempo, mas só para a gente finalizar, assim, em 30 segundos, tem uma pergunta que chegou aqui falando sobre as habilidades sociais. Um treinamento bom seria importante para o caso dos professores? Para poder lidar com esse tema? Eu acho que muito mais do que treinamento, ou talvez o treinamento seja esse, conhecer mesmo o aluno, né? Muitas vezes o ensino mecânico, né, que o professor entra em sala de aula, está preocupado apenas só com o ensino da matemática, da sua disciplina específica, eu acho que falta humanidade nesse sentido de conhecer o seu aluno, o seu comportamento do aluno fora da escola, o comportamento com quem ele anda, quais são as intenções dos alunos, as suas principais habilidades, e conhecendo o aluno, e certamente conhecendo a família, qualquer treinamento se supera nesse sentido, porque você vai estar próximo, vai gerar confiança, o aluno vai se sentir próximo e aí vai poder reportar ao professor ou a quem quer que seja da gestão da escola que está sendo vítima de bullying, que está sofrendo com alguma agressão nesse sentido. Professor William Petelincar Pedro, muito obrigado pela Fabio, sua presença. Prazer, obrigado pelo convite. Prazer recebê-lo aqui, Prazer viu? é meu. Foi muito bom a nossa conversa. Obrigado mesmo. Eu que agradeço.